Gente, a gente vai fazer de novo uma conexão com a nossa repórter Ruth Moraes, que está lá em Brasília. A Ruth acabou de sair do Congresso, que eu sei. Tudo bem, Ruth? Boa noite. Agora sim? Boa noite, Silvio. Boa noite, Fabi. Boa noite, Flávio. Vocês estão me escutando bem? Todos escutamos bem agora. Ô, Ruth, conta pra gente como é que foi. Fala um pouquinho da semana em Brasília, no Congresso Nacional. Você acompanhou várias comissões nessa semana, várias audiências. O ministro Flávio Dino voltou à Câmara e foi tumultuado mais uma vez. Teve também a presença do Silvio Almeida, que é cercada sempre de várias questões, né? Porque é um governo de esquerda que tem uma pauta de flexibilização em relação às drogas, contra a posse, o porte de armas, a favor do desencarceramento, e tudo isso envolve essas duas figuras, esses dois ministros. Mas tem sido tumultuadas as sessões, né? Exatamente, Silvio. Eu acompanhei a sessão da CCJ, né, há 2 semanas atrás, e voltei a acompanhar a sessão na Comissão de Segurança Pública, em que o ministro Flávio Dino, da Justiça, participou. Ele foi na terça-feira na comissão, a partir das 14h30, e a sessão, infelizmente, teve de ser encerrada devido ao tumulto causado pelos parlamentares. E aqui é importante deixar claro que foram parlamentares da oposição e também do governo. Então, os dois estavam ali, os dois tipos de parlamentares estavam ali trocando farpas, batendo boca. A gente teve, antes da sessão começar, antes mesmo das perguntas, 2 parlamentares que nem sequer participavam, nem sequer eram integrantes da Comissão de Segurança Pública, que ali protagonizaram uma cena vexatória de ofensas, xingamentos. O ministro também não conseguiu falar muito, porque ele foi interrompido. Os parlamentares de oposição também, quando foram fazer perguntas, foram interrompidos. Nós tivemos 2 brigas também, quase que corporais, durante a sessão. Então, teve um momento ali que eles quase partiram para as vias de fato, né? Parlamentares dentro da sessão de segurança pública. A sessão foi encerrada, como eu já havia dito, e logo após a sessão, né, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, ele ligou para o presidente da Comissão de Segurança Pública, que é o deputado Biratã Sanderson, ligou para tentar entender o que estava acontecendo, né? Então aqui o Lira, ele passou essa semana inteira em casa, né? Porque ele passou por uma cirurgia, e mesmo em casa de repouso ele ligou porque ele ficou preocupado com o que estava acontecendo naquela sessão, né? Porque os deputados já vinham de uma outra... Desculpa te interromper, mas você está trazendo uma informação bacana de bastidores aí do Congresso que circulou pouco. A gente publicou agora há pouco no nosso site, né? Mas como é que foi? O Arthur Lira, ele tá com problema de saúde, é isso? E ele tem falado com os deputados pelo telefone? Então, o deputado Arthur Lira, né, o presidente Lira, ele ficou internado pouquíssimo tempo só para fazer essa cirurgia, foi rápida, né? E pelo que eu entendi, foi uma questão no rim, ali uma pedra no rim, ele retirou, ele já está bem. Só que ele, mesmo assim, ele mantém contato com os parlamentares, né? Uma vez que o presidente do Congresso do Senado, Rodrigo Pacheco, está na China com o presidente Lula, então o Lira ali está tomando conta, né? Mesmo à distância, e ele ficou preocupado com essa comissão, com o que estava acontecendo, com as brigas, com as confusões, e ligou para o deputado Sanderson para que ele conversasse com esses parlamentares, né? O deputado Sanderson deixou claro que ele não poderia, repreender esses deputados porque eles têm liberdade e imunidade parlamentar. Mas ele conversou com eles para que da próxima comissão que eles participarem, para que eles se comportassem um pouco mais, para que a sessão pudesse fluir, né? Porque, não teve proveito nenhum praticamente. O ministro não conseguiu responder nada e o intuito da sessão não foi realizado, né? Infelizmente. Ruth, eu vou aproveitar e perguntar, já que a gente está falando de treta, né? A treta da semana também teve a ver com a Júlia Zanatta, deputada. Aliás, eu quero também deixar minha solidariedade ao deputado Sanderson, que eu sei que faz um excelente trabalho, gosto muito dele, e também da Júlia, né? Porque a discussão paralela que ficaram tentando levantar, se é ou não cafungado, outra coisa,
tanto faz, né? O que importa é que ela não se sentiu bem e ela falou no momento. Aí a gente viu aqueles recortes, né? Que falaram, olha, ela tá fazendo fake news, uma imagem estática. Depois tinha um vídeo e depois o deputado André Fernandes trouxe a sequência do vídeo onde ela grita várias vezes, ele está me encostando, ou seja, ela estava bastante incomodada, né, com aquele approach, né, que completamente, o mínimo para dizer, é indevido. Mas eu queria saber dos bastidores, como é que está o clima aí? Porque a esquerda joga abaixo, né? Porque para eles, se a mulher for bolsonarista, você pode fazer tudo, inclusive acusá-la de fake news. Exatamente, Fabi. Essa cena deplorável aconteceu logo, foi minutos, segundos antes da sessão ser encerrada. Essa discussão, essa questão com a Júlia, foi o estopim para que o deputado Sanderson encerrasse a sessão. Só que no momento ninguém ali percebeu o que havia acontecido. Então, só para contextualizar, a deputada Júlia Zanatta, estava discutindo com uma deputada chamada, se não me engano, Lindsay, é uma deputada idosa, e elas estavam discutindo sobre a sessão, sobre o ministro, sobre o que estava acontecendo. E aí esse deputado Márcio Gerry, né, o nome dele, do PCdoB do Maranhão, da terra do ministro Flávio Dino, ele se aproximou dela ali por trás e as imagens foram claras, né? Ele deu uma quase cafungada, se é que a gente pode chamar assim, por trás dela, e na hora ela virou para ele, não entendeu muito bem o que havia acontecido. E, enfim, aí ele saiu pelo outro lado, e aí no outro dia ela resgatou essas imagens, esses vídeos, e divulgou em suas redes sociais, e foi acusada de fake news. Eu liguei para o deputado Márcio para ver o posicionamento dele, e ele me disse, nas palavras dele, ele acusou a deputada de fake news, falou que ela havia feito uma montagem, enfim, para tentar desqualificá-lo, porque ele é um militante, enfim, histórico, pela esquerda, e que ela tentou desqualificá-lo de alguma forma. Nós vimos também, noticiamos que a deputada Jandira também falou que a deputada Júlia deveria ser investigada. Durante a comissão do Silvio Almeida, que aconteceu na quarta-feira, da qual também eu participei, o deputado Rolando Silva disse que a Júlia também deveria ser investigada, e aí a oposição também no momento ficou revoltada, começaram a falar que não era justo, não era correto, que era criminoso a atitude, que era criminosa a atitude do deputado Márcio. E ficou nesse vai e vem de narrativas. A última notícia agora de atualização é que o PL representou contra o Márcio Gerry nesta noite, né? Então há poucos minutos eles representaram na comissão de ética pedindo a cassação dele, né? Para que ele fosse cassado devido ao assédio que a deputada afirma ter sofrido. Ruth. Então foi mais ou menos por aí. Ruth, eu também queria deixar minha solidariedade, né, à deputada Júlia Zanatta. Eu consegui pedir uma declaração para ela, ela ainda estava muito transtornada, não estava nem querendo conversar, né, direito. A gente vê que se você é uma mulher de direita, você pode levar cafungada e depois as pessoas ainda te acusam de fake news, querem te processar, e tem jornalistas que ainda querem, né, te acusar de crimes de calúnia e coisas do tipo. Mas eu quero fazer uma pergunta agora para você a respeito da agenda dos ministros na semana que vem. Vai ter mais alguém que vai aparecer por lá e comentar alguma coisa? Vai sim, eu até anotei aqui, porque são muitos ministros, né, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Perfeitamente. Ah, tá. Então tá bom. Que sumiu aqui, eu achei que tinha parado. Mas a oposição, eles estão com uma nova ofensiva contra os ministros do presidente Lula, e eles aprovaram ontem na Comissão de Fiscalização e Finanças 8 requerimentos para convocar os ministros, sendo que cada requerimento representa um ministro. Então, nas próximas semanas, nós já vamos ter Flávio Dino, novamente, que vai à comissão, né? E nós temos também alguns outros parlamentares. Temos o Carlos Lupe, da Previdência Social, a Marina Silva, do Meio Ambiente, o Carlos Favro, da Agricultura, e o Fernando Haddad, da Fazenda. Os demais ministros, eles ainda não têm data para vir, né? Só esses aqui que eu falei mesmo, que vão vir entre o final de abril e o começo de maio, não vai passar disso. E os demais ainda não possuem data para vir se explicar nas comissões, né? Então a oposição está jogando pesado para convocar esses ministros, né? Eles estão realmente com uma ofensiva muito forte. E o Senado, a novidade que eu trago aqui, que eu já soltei na coluna da Oeste também, é que a Comissão de Segurança do Senado aprovou um convite para que o ministro Flávio Dino fosse se explicar lá em 2 de maio.
Então, inicialmente, eram duas convocações e um convite, só que eles fizeram um acordo, e a explicação que o ministro vai dar ainda está um pouco estranha, está um pouco rebuscada, porque eles ainda precisam decidir se vai ser sobre a política do ministro nos 4 anos de governo, ou se vai ser apenas sobre o decreto de armas. Então, eles ainda estão decidindo isso. O Flávio Dino convidou os integrantes da comissão para que na terça-feira, 18, para que eles vão lá na sede, né, do Ministério, para conversar com ele. Então, foi uma tentativa dele de tentar surrupiar essa ida no dia 2, mas não deu certo porque a oposição ainda quer que ele vá no dia 2. Será que ele vai então, a gente tem aí do dia 1º? Vamos trabalhador? ver, né? Não dá para saber. Talvez, né? Mas muito legal, Ruth, você trazendo essas informações para a gente aqui, quentinhas, direto aí de Brasília. Quero te agradecer pela participação. Sei que você saiu correndo do Congresso, estava trabalhando até agora na coluna No Ponto, no nosso site www.revistaoeste.com. Vou te chamar quinta-feira que vem de novo, hein? Tá bom, gente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, Fabi. Boa noite, Silvio. Boa noite, Flávio. E boa noite, nossa audiência também. Fiquem com Deus.